Fala rapaziada, aqui quem fala é Antônio Júnior. Hoje o vídeo vai ser sobre palavrão, respeito e família. Então vamos lá, já fica bem atento aí que essa aula vai ser brutal. Fala rapaziada, aqui quem fala é Antônio Júnior. Hoje a gente vai falar sobre palavrão, respeito e família. E já vamos lá, logo de cara começar falando pelo palavrão. Cara, os passarinhos estão falando aí no fundo, mas espero que não esteja pegando. Vamos lá. Palavrão, rapaziada. Cara, eu decidi me cuidar mais sobre falar palavrão. E não é só sobre o contexto, o lugar que eu tô, não. É realmente eu me cobrar por estar falando palavrão ali, até mesmo entre amigos. Faz pouco tempo que eu comecei isso, na verdade foi ontem que eu tive essa brisa do palavrão. Vi um vídeo lá também que me esclareceu muita coisa. E, cara, vamos falar um pouco sobre isso. Por que é ruim falar palavrão, né? O palavrão, muitas vezes, ele só quer expressar alguma coisa que a gente gostaria de falar ou para complementar alguma frase, ou até para enfatizar alguma frase. Mas existem várias outras palavras, né, que a gente pode utilizar para fazer a mesma função. Só que aí você pensa, pô, perto de amigo ali, caralho, ó, foda, ó, acabei de falar, tá entendendo? A gente fala muito fácil. Acredito que até no último vídeo, ou seja, o meu primeiro vídeo, eu tenha falado muito. E eu não quero mais isso. Eu realmente não quero mais. Então, se eu falar algum xingamento, algum palavrão, por favor, comenta aí embaixo, me cobra, porque é um julgamento justo, tá entendendo? Se eu tô cumprindo um papel aqui e cumprindo um acordo com vocês que eu não quero mais falar palavrão e no próximo vídeo eu tô falando, é um tanto quanto muito hipócrita e contraditório. Tá, mas ainda eu não respondi por que eu parei de falar o palavrão. Além de que existem outras palavras que eu posso falar no lugar, falar o palavrão ele é muito feio e ele influencia muito o ambiente. Poxa, mas vai cair nessa mesmo. E se você tiver num ambiente que o pessoal fala, beleza, o pessoal vai falar, talvez eu vou ter vontade de falar pra me enturmar, tá entendendo? Mas aí que tá. Aí eu vou estar descumprindo um acordo que eu fiz comigo mesmo, tá entendendo? Ah, mas ainda você não chegou no motivo de por que não falar, por que não se enturmar ali com a galera, né? Por que não ser maleável? Nem sei se maleável é a palavra certa, acho que não. Por que não ser plástico, né? Por que não se moldar ali? Porque dessa maneira eu não vou estar sendo eu. Tá entendendo? Eu não vou estar sendo eu. O palavrão, ele sempre vai estar relacionado a alguma conotação sexual. Então vocês podem perceber, tipo, pô, cará, filha da foda, entendeu? Tudo tá relacionado a uma conotação sexual. Claro, tem uns xingamentos aí, por exemplo, de merda, bosta, tá entendendo? Esse tipo de coisa não tá no sentido de conotação sexual, mas mesmo assim é uma palavra feia, né? Vamos ser sinceros que é uma palavra muito feia, rapaziada. E eu não quero mais falar, tá entendendo? Por quê? Porque quando eu tiver meus filhos, eu vou ter que me forçar a não falar, porque eu quero que eles sejam educados. Dentro de casa, a gente influencia praticamente 100% da vida da criança. Quando você vai fazer alguma coisa, até mesmo quando você fala, quando você tem uma reação, quando você está fazendo algo, se você reagir mal àquilo, quando ela for fazer, ela vai reagir mal, mesmo que ela não entenda o porquê. Então, se por exemplo eu estou reagindo bem àquilo que eu estou fazendo, a criança vai olhar para mim, vai olhar para o pai ou para a mãe, vai julgar aquilo, julgar não, mas ela vai pegar aquela reação para ela e com certeza ela vai fazer a mesma coisa. Então, se eu educar os meus filhos o suficiente para eles
não falarem essas palavras, pra mim, eu fiz um trabalho excepcional. É claro que ao decorrer dos anos, eles vão ouvir as pessoas falando isso. Mas não está no vocabulário delas, desde a infância, elas falarem isso. E eu vou ensiná-las a não falarem, quando eu tiver no momento certo. Porque elas vão entender isso que eu estou explicando agora pra vocês, e que eu queria ter entendido antes. Que essa é uma palavra sempre muito feia, cara. Que a gente não precisa usar. A gente não precisa usar pra conversar com as pessoas. Tá entendendo? Não precisa. E além disso, tá? Os xingamentos. O que eu tava falando, merda, bosta, caralho, né? Essas outras aí. São palavras que são muito fáceis da gente usá-las para reclamar. E eu faço isso muito. Provavelmente eu já usei hoje isso e me arrependo, porque eu tô me cobrando todo dia aí. Então não quero usar mais isso pra ficar reclamando. E quando eu for reclamar, que seja... Eu vou refletir, né, se eu preciso reclamar. Primeiro já vai ficar mais difícil, né? Já vai ficar mais difícil de reclamar, porque eu já não vou usar essas palavras. Tá entendendo? E, cara, olha como é bonito quando você não fala xingamento, quando você não precisa utilizar. É claro, você pode falar de uma maneira mais firme quando você precisar, mas você não utilizando xingamento, não utilizando palavrão, você vai para outro nível. Não só de linguagem, mas de respeito, que é o que a gente vai entrar agora. O respeito, pessoal, é uma coisa que eu tô aprendendo muito. Muito. Agora, tô aprendendo tudo agora, pra ser bem sincero. Tenho 20 anos, cara. Eu tenho pouco pra ensinar, muito pra aprender. E eu espero que sempre seja assim, na minha vida inteira. Respeitar uma pessoa vai além de você dar bom dia, vai além de você dar boa tarde, boa noite, com licença. E o respeito, pessoal, vai mudar um pouco a temperatura de cor aqui, porque o sol tá indo e voltando, mas acho que não vai influenciar muito não no vídeo. Voltando. Então vai além desse tipo de educação. O respeito, ele vai na integridade da pessoa. Você respeita o teu pai ou tua mãe porque você conhece muito bem os valores deles e conhece que a atitude deles, a atitude dos seus pais são de um nível que você gostaria de ter. Ou talvez não, você gostaria de ter um nível maior, mas o que eles têm ali, você respeita. Ok, você pode ter sido educado à base de porrada. Talvez você pode ter sido educado através de xingamentos, palavrões também. Mas você não pede com licença toda hora pro seu pai. Você não abraça toda hora o seu pai ou sua mãe. Mas você respeita eles, você ama eles. E se você não ama eles e não respeita eles, você está desonrando a sua família. A gente já vai entrar nesse tópico, mas vamos finalizar o respeito aqui. Além de você entender que respeito não é só com licença, não é só por favor, o respeito, ele também vai na hora que você está dialogando com uma pessoa. Em que você, para argumentar alguma coisa com ela, você não entra no ramo familiar dela, não entra numa dor dela que você conhece. Se você conhece, não entra naquela dor.
Se você conhece a família dela, você não entra na família dela. Mesmo se você não conhece a família dela, você não vai entrar naquele rumo, não vai entrar naquele sentido na discussão. Caraca, caiu meu LED aqui, rapaziada. Cara, tá batendo um vento meio forte aqui, pera aí. Tá, acho que... Mano, acho que ele vai cair depois, mas enfim. Continuando. Então você não vai entrar no nível de fraqueza em uma conversa. Isso é desrespeito. Entrar num nível de... entrar num nível de fraqueza que você tem que falar da mãe do cara, do pai, ou falar do irmão, enfim. Isso é um nível de fraqueza e desrespeito total. E você tem que tomar muito cuidado quando você vai conversar com uma pessoa sobre isso. Não falar sobre não menosprezar, não diminuir o trabalho dos outros, ou o que aquela pessoa faz, ou até mesmo como ela se veste, o que ela crê, qual a religião dela, qual a sexualidade dela. Você não deve entrar em coisas individuais que as pessoas têm livre-arbítrio. Se a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher aquela sexualidade, muito menos cor, tá? Pelo amor de Deus. Se ela quer ter aquela sexualidade com aquela religião, cara, vocês estão conversando, você não deve argumentar ou simplesmente para magoá-la ou para fazer ela entender o seu ponto, entrar nesses pontos específicos e individuais, tá bom? Vamos pra família. Cara, família eu anotei muita coisa aqui, tá? Que é o que eu mais me importo, realmente é a minha família. Então, eu anotei bastante coisa aqui pra passar pra vocês. Honrar e respeitar a mãe e o pai, tá? Como você vai honrar e respeitar os seus pais e a sua família em volta? Você vai amá-los e respeitar, ok? Amá-los. Como você vai amá-los? É aceitando como eles são. Aceitando como eles são é você aceitar a opinião do seu pai e da sua mãe, é você ouvi-los. Você pode não concordar com eles, mas você vai ter que ouvir. Você tem que ouvir. E eles também têm que entender e tem que aceitar a opinião de você, a sua opinião. Só que se eles não aceitarem, tá tudo bem. Não é recíproco o desrespeito. O desrespeito não é recíproco. Se eles não aceitarem a sua opinião, tudo bem. A visão deles é a que eles acham melhor pra você. Poxa, minha mãe quer que eu seja médico. Pô, minha mãe quer que eu siga esse caminho. Caramba, minha mãe quer que eu trabalhe. Desculpa pelo xingamento. Caramba até é mais fraquinho, né? Mas minha mãe quer que eu siga o caminho de CLT. Minha mãe quer que eu siga um caminho de só ficar estudando. Enfim. E você quer outra coisa totalmente diferente. Você quer um passo a passo? Não tem muito segredo. Se ela quer aquilo, você quer isso, fala pra ela: mãe, eu respeito isso. Eu entendo que você quer o melhor pra mim, mas eu vou fazer isso, porque eu acho que isso é melhor pra mim. Poxa, mas você mora debaixo do teto da sua mãe, tal. Aí já é um ponto bem específico. Se você mora debaixo do teto deles, seria certo você fazer o que eles querem que você faça. Mas não deixe de não fazer o que você quer fazer. Não deixe de fazer o que você não quer fazer. Talvez eu reflita mais sobre isso no off e volte com outra solução aqui pra gente que mora debaixo do teto dos pais. Mas não deixe de fazer o que você quer fazer. Faça suas obrigações. Se você tem que fazer tal coisa pra sua mãe aceitar você morar ali, faça. Mas ela nem tá pedindo pra que eu faça muito aquilo. Faça.
Você não tem você não tem uma casa ainda, você tá morando embaixo do teto dos seus pais. Se você não assumiu uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, alguma coisa, se você não assumiu nada, cara, tá na hora de você começar a se mexer, ou pelo menos faz o que eles estão pedindo pra você fazer, tá bom? É o que eu acho. Continuando. Então, nem sempre amar eles é fazer com que eles façam o que você quer fazer. Entende? Então, também é isso. Então, poxa, minha mãe, caramba, ela não se alimenta bem, meu pai também não se alimenta bem, e esse é meu caso também, tá? Fala pra eles que você gostaria muito de que eles se cuidassem e etc. Faça o possível pra cuidar deles. Tem uma grana pra pagar futuramente, pô, se eles não conseguirem pagar um médico pra eles, paga pra eles poderem se cuidar, ir pro médico, enfim. Mas não force-os a fazer o que você quer que eles façam. Não force a eles fazerem o que você quer que eles façam, tá bom? Esse vídeo poderia se estender muito mais ali no ramo da família, tá bom? Mas acho que eu já expliquei muito bem o que é amá-los. Então, resumindo. Palavrão e xingamento é um desrespeito total com a pessoa, é um desrespeito com o seu redor, é um desrespeito consigo mesmo. Não faz sentido, eu acabei de explicar que tudo envolve conotação sexual e tudo, e você vai sempre usar para se plastificar ali no ambiente, e você não vai estar sendo você mesmo. Se você quer ter uma autenticidade, quer ter uma identidade pessoal, eu com certeza falo para vocês que tirar o xingamento e palavrão do seu vocabulário vai ajudar muito. Respeito, cara, respeito vai muito além de pedir por favor, com licença, e, enfim, o respeito vai muito além disso, vai de entender o lado da pessoa, é de realmente respeitar a família dela, respeitar a esposa, o marido, respeitar até mesmo, sei lá, crença, cor, religião, sexualidade, respeito acima de tudo, cara. Não tocar na ferida. Isso é respeito. Família. Caramba. Desculpa novamente. Família. Família é... Amá-los não é forçar eles a fazer o que você quer que eles façam. Não é fazer... Não é obrigá-los a fazer a sua vontade. E isso não é só pra família, é em várias outras coisas na vida também. Nem sempre as pessoas vão fazer a nossa vontade, e até mesmo nós mesmos deveríamos e devemos lutar contra a nossa vontade. Então, honrar pai e mãe é respeitá-los e amá-los acima de tudo. Feito? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula e falou!